É hora do recapitulando. Aula de hoje, retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos lá. Primeira definição. Vamos relembrar o que são retas paralelas. Se a gente pegar essa reta R e traçarmos outra reta S nessa posição, então a gente diz que R e S são paralelas. Ou seja, retas paralelas são retas coplanares que não se cruzam, que não se tocam e que a distância entre elas é sempre a mesma. Outra definição interessante antes de entrarmos no nosso assunto é a ideia de reta transversal. Reta transversal é uma reta que atravessa as retas paralelas. Veja bem, essa reta T, que acabou de aparecer aí na sua tela, é uma reta transversal às retas R e S. Quando essa reta atravessa as retas paralelas, ela gera 4 regiões angulares. Esse ângulo aqui, que vamos chamar de A, esse ângulo aqui que vamos chamar de B, esse nós vamos chamar de C, e adivinha, esse nós vamos chamar de D. Lá na reta S, também ele gera 4 regiões angulares. Esse aqui que vamos chamar de E, esse que nós vamos chamar de F, também temos esse que é o G, e esse que vamos chamar de H. Os ângulos que estão entre as retas paralelas R e S, esses aqui, nós vamos chamar de ângulos internos. Eles estão na região interna em relação aí às retas paralelas. O ângulo A, B, H e G, esses que estão, vamos dizer, fora da região interna. Então, nós vamos chamá-los de ângulos externos. Combinado? Em relação à reta transversal, nós temos esses ângulos aqui, olha só, A, D, E e H. Vejam que em relação à transversal eles estão todos do mesmo lado. O mesmo acontece com esses outros. B, C, F e G também estão em um mesmo lado em relação à transversal. Esses ângulos vão ser chamados de ângulos colaterais, porque eles estão em um mesmo lado em relação à reta transversal. Combinado? Olha só, esses aqui, A e C, esses aqui, B e D, assim como E e G, e F e H, eles são ângulos que estão assim opostos, né? Eles vão ser chamados de ângulos alternos, ou seja, um de cada lado, oposto pelo vértice, ok? E temos também os ângulos correspondentes, que são ângulos equivalentes na reta S em relação à reta S, como por exemplo, o A com o E, o B com o F, o C com o G e o D com o H. São chamados ângulos correspondentes e têm a mesma medida. Fazendo um resumo, separando caso a caso, vamos ver o seguinte. Esses aqui, que estão da mesma cor, são chamados de ângulos alternos internos. Alternos porque estão um em cada lado em relação à nossa reta T transversal. E internos porque estão na região interna em relação às retas R e S. Esses outros aqui, também da mesma cor, são chamados de ângulos colaterais internos, e aí pelo nome a gente já sabe por quê. Esse terceiro são chamados de colaterais externos, e esses últimos, alternos externos. Olha só, os ângulos alternos internos, bem como os alternos externos, aí no primeiro e no quarto quadradinho, têm medidas iguais, combinado? E os ângulos colaterais internos e colaterais externos, eles somam juntos 180 graus, são ângulos suplementares, e essas informações são extremamente interessantes para nós. Vamos a algumas aplicações. Primeiro, duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais externos, cujas medidas em graus são dadas por 3x mais 20 graus e 2x menos 15 graus. Calcule a medida desses ângulos. Vamos colocar aqui no cantinho, lembrando aí o que são ângulos colaterais externos. Veja bem, o A e o H são colaterais externos, o B e o G também são colaterais externos. E como a gente acabou de ver, colaterais externos somam 180 graus. Então vamos pegar esses dois ângulos e vamos somá-los. A gente acabou de ver que a soma deles é igual a 180 graus. Agora a gente resolve essa equaçãozinha. Somando os x, 3x mais 2x, 5x, 20 menos 15 é 5, igual a 180. Vamos passar também esse 5 para o outro lado, lembrando que muda o sinal. Então, nós vamos ter 5x igual a 175. Dividindo tudo por 5 agora, encontramos x igual a 35 graus. Agora fica fácil, substitui lá nas equações lá de cima e aí você vai encontrar o valor de cada ângulo. Na segunda questão diz, na figura a seguir, as retas RS e T são paralelas e interceptadas por duas transversais, AU e AV. Determine o valor do ângulo X. Olha só, esse X aí, ele é
colateral com esse ângulo que acabou de aparecer em azul. Então, se eu descobrir as medidas desses dois ângulos aí, a gente descobre o valor de x. Veja também que esse 110, olha só, também é colateral aqui, concorda? Então, essa medida aí é de 110 graus. Outra informação interessante é que esse ângulo aqui é 70, pois se eu juntar 110 com 70 dá 180 graus. Outra informação é que esse ângulo aqui de cima, olha só, é 80 graus, porque ele é oposto pelo vértice desse 80 graus que está embaixo. E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Assim, o nosso x vai ser igual à soma do 80 com o 70, que, claro, é 150. Por hoje é só, galera. Valeu, até a próxima. Tchau!